glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda esse ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, nesse terceiro domingo da quaresma, mais precisamente no sagrado evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo é questionado sobre algumas tragédias que aconteceram no seu tempo. E aqui já fica a primeira observação. Justamente por causa do pecado original de Adão e Eva, que a gente chama de pecado adâmico, né? Nós devemos entender que o ser humano é um ser desequilibrado ontologicamente. Precisamos entender isso. Por que o ser humano é um ser desequilibrado ontologicamente? Resposta: porque ele já nasce tendo perdido o paraíso. Todos nós nascemos com o pecado original. Então, nós nascemos, preste bem atenção nisso, fora da amizade com Deus. Nós nascemos rompidos com Deus. E por causa disso, então, todo ser humano nasce com uma desinstalação existencial. A palavra ontologia é a junção de 2 palavras gregas. Ontos significa ser e logia, logos, significa o discurso, o estudo acerca de alguma coisa. Por isso a gente fala biologia, estudo, discurso acerca da vida, né? Por isso nós falamos geologia, estudo, discurso acerca da Gés, da Gaia, que é a Terra. Então, estudo da Terra, e por aí vai, né? Nós falamos, por exemplo, teologia, estudo, discurso acerca de Deus, e por aí vai. Histologia, com H, que é uma disciplina da medicina, que significa o quê? A parte da ciência que estuda os tecidos do corpo humano, e por aí vai. Então, quando nós falamos de ontologia, estamos falando do estudo do ser. Nós precisamos entender, ontologicamente, nós já nascemos com uma falta. Por isso o ser humano busca desesperadamente, todo homem e toda mulher busca a Deus, mesmo que não saiba. Quando a pessoa busca, por exemplo, ser feliz, seja na droga, às vezes já chega até a morrer de overdose, ela estava buscando Deus, só que ela não sabe. Quando uma pessoa sai por aí, né, vivendo uma sexualidade desregrada, buscando o prazer pelo prazer, ela não sabe que buscando um bem temporal, ou seja, transitório, ela está no fundo, buscando Deus, só que ela não sabe. Todo homem e toda mulher busca Deus, mas não sabe. Alguns sabem, como vocês estão aqui hoje, graças a Deus, mas a maioria não sabe, que tudo aquilo que eles buscam, na verdade, no fundo, é Deus, só não sabe onde é que está.
Então, por isso que as pessoas são desequilibradas ontologicamente. Todo mundo. Aí só tem um jeito de recuperar essa amizade com Deus, de resolver essa ruptura, não é? Com a qual nós já nascemos. Vamos ver quem sabe. Qual que é o único jeito de resolver esse problema? Oh, gostei. Como? No batismo. Por isso você batiza a criança desde a mais tenra idade. Hoje em dia tem até católico de igreja, se é que assim podemos dizer, falando assim, não vou deixar meu filho e minha filha crescer, quando tiver 16, 18 anos ele decide, né? Não, como que eu vou deixar meu filho decidir uma coisa que é óbvia, que é amizade com Deus? Mesma coisa é falar assim, meu filho não gosta de ir na escola, então como ele não gosta de ir na escola, vou deixar ele fazer 18, quando ele fizer 18 ele decide se ele quer saber ler, né? Não, né? Não, exemplo, a vacina, né, graças a Deus o SEIB nos ajudou para resolver o problema da paralisia infantil. Você tem que dar a vacina quando é criança. Não, quando ele fizer 18 anos, eu pergunto para ele se ele quer andar, né? Lógico. Mesma coisa a vida eterna. Eu vou perguntar para ele se ele vai querer ser salvo ou não, ou se ele prefere o fogo do inferno. Pelo amor de Deus, gente do céu, né? Então as pessoas hoje pecam por primarismo filosófico, né? Por questões elementares, rudimentares até, eu diria, né? Então precisamos entender isso. Bem, essa é a primeira coisa. Segunda, o pecado original desinstalou tudo, não desinstalou só você e eu, desinstalou a natureza. O homem e a natureza foram criados perfeitos das mãos de Deus, em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio no Éden, que é o jardim das delícias. Éden significa delícias, né? Numa língua primitiva semita, né? Jardim das delícias, tudo estava harmonioso, belo, mas agora nós temos alguns problemas. Nós temos inundações, nós temos terremotos, nós temos abalos sísmicos, nós temos cataclismas e catástrofes, nós temos tsunamis. Por que isso acontece? Porque está na palavra. Toda a natureza foi afetada por causa do pecado original. Tudo. O cosmos está abalado. Está tudo abalado. Está tudo desequilibrado. E por causa disso nós vamos sempre ter tragédias. Entendeu bem? Então sempre, infelizmente, na terra sempre vão acontecer tragédias. Por quê? Porque o pecado desinstalou tudo. E aí, claro, nós contamos com a proteção e a graça de Deus. Mas as tragédias são inevitáveis, meu irmão, minha irmã. Elas vão acontecer. E na época de nosso Senhor Jesus Cristo não foi diferente, né? Com os apóstolos. Aconteciam tragédias. E hoje nós vemos duas tragédias históricas. Quais são? Muita gente lê isso e talvez por não ter estudado a história de Israel, não sabe o que aconteceu. Então estou aqui para explicar para quem não sabe. Então veja bem. Na época dos apóstolos, portanto na época que o nosso Senhor Jesus Cristo estava caminhando aqui na terra, aconteceram duas tragédias que ganharam, digamos assim, os jornais da época. Não existia um jornal, mas modo de dizer, né? Saiu no jornal da época. Qual? A primeira, Pilatos havia mandado matar os galileus. Os galileus eram conterrâneos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo era galileu, Nossa Senhora, todo mundo ali, galileus, certo? Então, os galileus estavam dentro do templo e o Pilatos matou aquela turma de forma sangrenta, de forma cruel. A gente pensa que o Pilatos só foi responsável lá pela morte de Jesus, né? Aí você fala assim, ele não foi, que ele lavou as mãos. Pior ainda, foi covarde. Em vez de defender, né? Tanto é que, para quem não sabe, Pilatos morre louco e com uma doença incurável. Está na história. Sabe disso? Pilatos morre doido, porque preferiu esta terra, este reino, do que o reino celeste. Quando ele lava suas mãos e não escuta a esposa dele, que está lá no Evangelho de João, lembra? A esposa de Pilatos ficou a noite inteira sendo atormentada, né? Para que ele ajudasse nosso Senhor Jesus Cristo. Não, ele preferiu ser um covarde, ele preferiu ficar em cima do muro. E quem fica em cima do muro já pertence ao demônio, porque quem levantou o muro foi Satanás, né? Toda pessoa que vive em cima do muro já está no caminho do demônio. Pois bem, o Pilatos não fez só essa barbaridade. O Pilatos fez muitas barbaridades. Dentre elas, ele matou aquela turma. E olha o que ele fez com a turma dentro do templo. O templo aqui representa a igreja. E aí vamos ver quem prestou atenção. O que a turma estava fazendo lá no templo? Muito bem, Leandro. Oferecendo sacrifícios para Deus. E como é que você oferece sacrifício? Matando animais, derramando sangue. O que ele fez? Pegou o sangue dos bichos, amacetou aquela turma, misturou o sangue deles junto com o dos animais, para profanar mesmo a casa de Deus, né? Aí a turma chega, que fofoqueiro sempre tem, né? Sempre tem. Chega, Jesus, o senhor soube da última.
O evangelho começa assim, chegaram trazendo notícias a Jesus, né? Os fofoqueiros de plantão, né? Tem gente que adora a tragédia, para ter assunto para comentar. Ai, gosta que aconteça uma tragédia para eu ter assunto. Você viu o que aconteceu? Né? Tem gente que gosta, tem gente que tem espírito de urubu, né? Gosta de carniça. E aí então, tem muitos. Aí então chega, ai Senhor, olha o que aconteceu. Aí o Senhor escuta isso, ele já sabia, mas olha como que Jesus é fantástico, inteligente. Porque ele escuta, e aí ele bota uma tragédia a mais. Né? Ele fala assim, e a torre de Siloé quando caiu lá? Né? Matou 18. Aí, em vez de Jesus falar, não, ele conta mais uma tragédia. Você lembra lá? A torre de Siloé caiu e matou 18. A turma, é mesmo, né? Por que aquela turma começou a contar as tragédias que aconteceram com as outras pessoas? Jesus sacou, e aí que está o pulo do gato. Então preste bem atenção o que o Senhor quer dizer para cada um de nós que estamos hoje nessa Santa Missa. Veja bem, o Senhor Jesus conhecia a mentalidade dos seus interlocutores e sabia que eles estavam interpretando aqueles acontecimentos de forma errada. Porque aquela turma pensava que aqueles homens morreram de forma tão cruel porque Deus havia castigado a eles por causa de um pecado grave que eles tinham cometido. E Jesus sabia, conhecendo os corações, que no fundo, eles contavam aquelas tragédias porque eles sentiam melhores do que aqueles outros que haviam morrido. Jesus rejeita totalmente essa visão meritocrática. O que é visão meritocrática? Eu recebo graça de Deus porque eu sou bom, eu recebo as bênçãos de Deus porque eu mereço, porque eu sou um grande católico, os outros são inferiores a mim. Não, essa é a visão do demônio. Jesus nos ensina que Deus não permite tragédias para punir as culpas, porque Deus é bom e sendo bom, não pode desejar o mal dos seus filhos. Por isso a resposta de Jesus é com uma pergunta retórica. Eles chegam perguntando, o Senhor sabia da última fofoca, da última notícia, da última desgraça? E o Senhor responde com uma pergunta retórica. Abre aí o seu evangelho, por favor. Versículo 2. Olha lá, abre o evangelho, versículo 2. Olha a resposta de Jesus para eles. Eu vou começar e vocês terminam. Olha lá. Vós pensais, vocês, eram mais pecadores, que mais? Olha a pergunta retórica. Estão pensando que eles são piores que vocês? Por isso que a torre caiu matando eles? Por isso que eles morreram dentro do templo? Vocês acham que vocês são melhores? Qual que é a resposta? Eu vos digo, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Isso me lembra a história do Pedro e do João. Vocês conhecem? Vou contar. Pedro e João eram muito amigos, embora fossem um tanto quanto diferentes. O Pedro era uma pessoa que buscava Deus, era católico, uma belezinha, rezava o terço, né? E uma belezinha, era devoto de Santa Filomena, ia na missa das 10, né? Só que o Pedro tinha um problema, um ponto fraco, e todo mundo tem um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles, não tem quem não tenha, né? O Pedro, ele tinha tendência de ficar detectando o pecado nos outros. Era difícil, ele via assim, aí ele estava na missa concentrado em Jesus. Olha o decote daquela ali, não estou coisa Jesus. Olha aquele ali olhando o celular, meu Deus, vai que o mundo está perdido. Por que não põe o celular no silencioso? Ai, Jesus, deixa eu concentrar. Então, ai Senhor, estou aqui na missa, a Eucaristia. Aquele ali, eu vi ele saindo com outra, mas tudo bem, não tem problema. Eu não conseguia, né? E tem gente que tem essa fraqueza, está julgando o outro o tempo todo, é um radar de pecado, né? Mas os próprios não olha, mas dos outros é uma beleza, né? Detecta só os outros. Aí o Pedro tinha esse ponto fraco, e o João era muito parceiro dele, os dois eram muito parceiros. Só que o João era aquele católico assim, sexta-feira santa, né? De vez em quando, um dia 10, missa por cura, ele era o primeiro, né? Que não é obrigatório ir, diga-se de passagem. Mas missa de preceito, nem pensar. O João estava mais atrás da cura, estava mais atrás das graças do que do Deus das graças.
Santo Inácio de Loyola fala isso para nós. Cuidado para você não buscar muito a graça, esquecer do Deus das graças. Viu? Toma cuidado, tem gente que vai nessa vibe. E aí, mas o João era bom, só que o João, ele tinha outra fraqueza, ele estava sempre no bar com os amigos, tomando, jogando bilhar, hora passava, né? E o Pedro falava, João, você tem que mudar de vida, João, você tem que ser católico, você está em pecado, olha, Deus vai punir você, eu estou avisando, quem avisa amigo é. O mundo está acabando, você está vendo os sinais. E o João, quando escutava isso, ficava triste. Só que ele baixava a cabeça. Ele não falava nada, porque ele sabia que ele estava errado. Mas ele não era uma pessoa má, ele só era fraco. Ele tinha essa fraqueza. Ele não tinha força de seguir a Deus, ele tinha a sua fraqueza, como todo mundo tem a sua. Muito bem, o tempo passou. Aí um dia o padre selecionou uma turma da paróquia para ir em missão. Escolheu a dedo, e o Pedro foi escolhido. Daí o Pedro falou, nossa, olha, o padre achou que eu tenho capacidade de ser missionário, né? E o Pedro já tinha uma tendencinha de orgulho, né? Nossa, mas eu estou bom mesmo, não? Puxa vida, até o padre falou que eu posso converter os outros, né? Então, às vezes tem esse problema, né? Você dá um pouquinho de poder e cargo para a pessoa se revela, né? Tem esses problemas. Mas tudo bem. E aí, então, foram em missão para uma cidade, e aí o Pedro falou para o João, eles eram, já falei, eram muito parceiros, João, o padre me escolheu para ser missionário. O João falou, nossa. E o João falou assim, olha, não tinha melhor mesmo, porque você conhece a palavra, eu aprendo um monte com vocês, começa a explicar para mim a Bíblia, eu entendo, você fala do jeito que eu entendo, eu acho que você tem dom mesmo. E o Pedro falou, com certeza, se não fosse assim, o padre não tinha me escolhido, né? Mas reze por mim para que tudo dê certo, nós vamos ficar 7 dias sem se ver. Daí o João falou, puxa, ficar com saudade. Mas eu vou aqui tomando as minhas, né? Muito bem. Passou o tempo, quando o nosso amigo Pedro volta, né? Na metade do caminho está o João. Pedro do céu, eu tentei falar com você, não, lá não podia usar celular, não tem sinal. Tentei falar com você, uma tragédia aconteceu. Daí o Pedro, o que foi, João? Deu uma ventania, uma tempestade, enchente, igual ali do Parque das Águas, né? E entrou lama na nossa casa, na minha casa, e acabou com tudo. E você não acredita, agora que eu fiquei desempregado, deu a ventania, você acredita que destelhou toda a minha casa, Pedro? Aí o Pedro olhou para o João e falou assim, João, eu falei para você mudar de vida, para você buscar Deus, está vendo? Eu falei que mais cedo ou mais tarde, a mão de Deus ia pesar na tua vida. Falei, sua casa foi destelhada, aí você foi castigado. Aí o João olhou para o Pedro, mas Pedro, a sua casa também. E a sua ainda caiu a mureta, caiu a parede. Aí o Pedro olhou para ele, a minha também? Falou, a sua também. Aí ele olhou para o amigo e falou assim, os desígnios de Deus são insondáveis. São 2 pesos e 2 medidas, né? Se acontece uma coisa ruim na vida do outro, é um pecado. Na minha vida não, é um propósito, é uma bênção. Cuidado com essa mania de se julgar superior aos outros, porque isso não vem de Deus. Por isso o Senhor fala assim, vocês pensam que vocês são melhores do que Ele? Olha, se vocês não se converterem, vai acontecer igual ou pior. Preste atenção, gente que vive diminuindo os outros, tem baixa autoestima. Essa turma precisa diminuir os outros o tempo todo, para que ela se sinta maior e melhor. Tentar definir os outros é, no fundo, definir a si mesmo, acobertar os próprios delitos e os próprios pecados. Por isso, quando nós estudamos psicanálise, uma das primeiras coisas que a gente ouve o velho Freud lá falar, e ficou famoso, né? É o seguinte, quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Presta atenção nessa frase. Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque quando Pedro está descrevendo Paulo, os defeitos do Paulo, na verdade, Pedro está se autodescrevendo. Preste muita atenção na forma como uma pessoa define as outras, porque sem perceber, ela está definindo a ela mesma. Quando você chega num relacionamento novo, por exemplo, de namoro, e aí sua namorada nova, ou seu namorado novo começa a descrever os ex, toma cuidado. Geralmente ela está se descrevendo e ele também. Porque uma pessoa sensata, mesmo que ela tenha sofrido num relacionamento, ela chega no outro, ela não acaba com o outro. Ela é grata pelo tempo que ela viveu com aquela pessoa.
ela é agradecida, com todos os erros e acertos. Se ela estraga as outras, se ela denigre as outras, infelizmente essa pessoa não está curada e nem está pronta para entrar no novo relacionamento. Essa que é a verdade. Sejam espertos. E eu vou dar também um spoiler para vocês. Quer conhecer uma pessoa? Preste atenção no que é, ou melhor, preste atenção. Quer conhecer uma pessoa? Preste atenção do que é que ela ri. Do que é que ela ri. Porque Deus é muito bem-humorado. Deus é alegria. Essa turma azeda, que parece chupou limão, não conheceu Jesus. Nem aqui, nem na Indonésia. Né? Não conheceu Jesus. Jesus é alegre, ele é bem-humorado. Né? Então, cuidado com esse protótipo de santidade dessa turma da cabecinha torta aí, só Deus sabe o que faz por debaixo do cobertor. Né? Então, isso é uma coisa. Então, a alegria combina com o cristão, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo. Agora, preste atenção, o bom humor é bom, piada é boa. Agora, preste atenção do que você ri. Se outro cai, tropeça na sua frente, você dá risada, você precisa de cura, porque não tem graça nisso. Você não gosta quando você tropeça na frente dos outros, que os outros zoem você. Então, aquilo que você não gosta que faça com você, não faça com os outros. Se vê uma pessoa com um problema físico, talvez seja um problema no braço, não tem uma perna, e a pessoa anda mancando, você ri disso, você precisa se converter. Porque não há motivo para rir. Você vê uma pessoa falando errado. Tem pessoas que não puderem estudar. A pessoa fala errado, de repente fala proclamação, não consegue falar proclamação. De repente fala glória, não consegue falar glória. Ah, ela fala glória. Mas tem um monte de coisa que você também não sabe. A gente parte dessa vida, minha gente, não conheceu nem a gente mesma, quiçá o mundo e a literatura universal. Não sabemos nada. Ah, eu sou formado, tenho 3 faculdades, 4 faculdades, grandes coisas. Você morre sem sequer se conhecer. Só Deus conhece a gente, só Deus perscruta o nosso coração, nosso íntimo, nossa alma. Então cuidado com essa soberba, com essa arrogância. Né? Quando você tira sarro de uma deficiência alheia, isso está revelando mais de você do que da outra pessoa. Outra coisa é você rir, fazer piada, tirar sarro do seu amigo, dentro do respeito, claro, ele deixa você tirar. Ótimo, Deus gosta também disso, né? A gente vive zoando, eu zoo aqui o Nicolas da vida, né? Eu zoo os acólitos, claro, mas você percebe que é o quê? Amor. Né? E os amigos zoam uns aos outros, isso é amor. Agora, outra coisa é você conseguir achar graça da desgraça alheia. E isso significa que você está longe, longe, longe de Deus. Né? Tira sarro da deficiência física de alguém. Eu vejo católico fazendo isso. Né? Tira sarro porque o outro foi trocado pela namorada. Olha lá, bobão, olha lá, levou gaio. Qual que é a graça disso? E se fosse você? Se coloque no lugar do outro. Né? Olha, gente, presta atenção. A gente conhece uma pessoa observando do que é que ela ri. Você que está namorando, está pensando, presta atenção, hein? Quem avisa, amigo é. Depois de casado, aí não tem mais o que fazer. Né? Vai se conhecendo, aproveite o tempo do namoro para se conhecer cada vez mais. Santa Teresa dizia, é cômodo sentar-se sobre os próprios pecados para olhar os pecados dos outros. E quero terminar falando, explicando, porque senão eu não vou me sentir em paz, explicando sobre a figueira. Presta atenção, a botânica nos ensina que a figueira costuma dar frutos logo no primeiro ano. A figueira dá fruto logo no primeiro ano. E mais tardar, 90% das figueiras dão fruto no primeiro ano. Cerca de 10% dão fruto no segundo. E acabou. Certo? Isso é botânica. A figueira dá fruto em 1 ano. Muito raro dá em 2. Quantos anos tinha a figueira do Evangelho? Quantos? 3. Portanto, humanamente falando, não havia mais esperança alguma. Por isso que chega o dono dela, que aqui faz às vezes de Deus Pai, fala assim, vamos cortar essa figueira, porque ela está inutilizando a terra. Entende bem? Agora veja bem, então, já fazia 2 anos. Que interessante. Primeiro a figueira é escolhida, como você é escolhido. Todo mundo que está aqui é escolhido. Não pense que escolhido é coisa do filme Matrix, não. Ele é the chosen one, o escolhido, né? New. Não, você é escolhido. Você é a escolhida. Porque você foi batizado, você foi batizada. Nós somos escolhidos, né? Essa é a primeira coisa. Então a figueira é escolhida. Depois a figueira é plantada. O que significa isso? Deus colocou você numa cidade, numa família, nesta casa. Deus não erra, né? Deus não erra. Depois a figueira é fertilizada.
Nós também somos fertilizados pela Santa Igreja Católica através dos 7 sacramentos. Nós somos adubados, nós somos fertilizados para que nós possamos dar frutos. E depois, a figueira, para dar mais fruto ainda, ela é podada. O que significa isso? Se você não cortar os galhos que a debilitam, isto é, que a enfraquecem, que roubam suas forças, ela fenece, isto é, ela seca. Deus também às vezes precisa nos podar, tirando de nossas vidas aquilo que não nos faz crescer, aquilo que nos impede de dar frutos. E você já aprendeu, se você passou dos 20, que a poda é dolorosa, mas a poda é necessária. Às vezes vai sangrar, vai doer. É Deus cortando um mal de você, para que você dê fruto, para que você não seque, para que você não feneça. Agora preste atenção, se a figueira dá fruto no máximo em 2 anos, mesmo sabendo disso tudo, o vinhateiro intercede pela figueira e fala assim: Senhor, deixa a figueira ainda esse ano, eu vou cavar em volta dela, vou colocar adubo, pode ser que venha dar fruto, se não der, aí sim, o Senhor corta. Veja que bonito, aquele que falou assim, está na hora de cortar a figueira, é Deus olhando a humanidade, olhando você e eu com os nossos pecados, fala assim: não dá mais, né? Já tentei. O que intercede e fala assim: Senhor, Pai, deixa mais um pouquinho, é quem? É Jesus. Nossa, gente, que lindo saber que nós temos um advogado. Está na carta aos Hebreus, nós temos um advogado, um sumo sacerdote, que intercede por nós dia e noite sem cessar junto ao Pai. Se não fosse Jesus, o mundo já teria acabado. Que o mundo está parecendo Sodoma e Gomorra, de tanta safadeza e libertinagem. O mundo já tinha acabado. Mas Jesus fala para o Pai: Pai, deixa mais um ano, Pai. Eu acho que depois da pandemia eles vão melhorar, deixa mais. Eu acho que depois da guerra eles vão melhorar, deixa mais. E o Pai, por amor ao Filho, diz assim: vamos deixar mais um pouco. Pode ser que eles se convertam. Pode ser que eles mudem. Meu amigo e minha amiga, o vinhateiro intercede pela figueira, pela árvore, porque a ama. E por que ele a ama? Porque a conhece. E por que a conhece? Porque dedicou tempo a ela. Não se ama aquilo que não se conhece. E não se pode conhecer sem dedicar tempo. Ele dedicou tempo a ela desde que ela era filhotinha, uma mudinha, plantando-a, podando-a, fertilizando-a, e fez dela para ele uma árvore especial. Mesmo não dando frutos, ele tinha amor, estimação por ela. E aquela figueira ficou para ele diferente de todas as outras figueiras. Isso nos lembra a obra O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, quando nós lemos: foi o tempo que dedicaste à tua rosa, que fez a tua rosa tão importante. Eu acho bonitinho quando o príncipe fica chocado e frustrado, porque ele acreditou que a rosa era única. Quando ele vem para o nosso planeta, ele descobre milhares de rosas. E daí ele pergunta para as rosas: mas vocês existem? Sim, nós somos muitas. Ele fala assim: minha rosa mentiu para mim, porque ela falou que era única e especial. E olha a resposta que dão para o Pequeno Príncipe: mas a sua rosa é única e especial, porque em todas as outras que existem, é essa que você plantou, que você cultivou, e foi a ela que você dedicou seu tempo. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que fez com que ela ficasse tão especial para você. Meu irmão, minha irmã, tem 7 bilhões de pessoas no mundo nesse momento. Só nessa igreja já passou de 500. Mas tem poucas que são especialíssimas na sua vida. Que são especialíssimas para você. Por quê? Foi o tempo que você dedicou a esta rosa, a essa pessoa, que fez com que dentre 7 bilhões de pessoas, ela fosse única para você. Dê valor. Por outro lado, como é bonito saber que você é o único para Jesus Cristo. Pode ter milhares de figueiras no mundo, Ele está de olho em você, porque foi o sangue que Ele derramou por você, o tempo que Ele dedicou e dedica a você, que fez e faz com que você seja tão especial para Ele. E agora então nós vamos para o final. E o final é muito sucinto. Em que consiste o final da pregação de hoje? O Papa Francisco nos diz, fale comigo: Deus jamais se cansa de perdoar. Deus jamais se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Sabe que muitas vezes a gente fica pensando assim: mas dessa vez Deus não vai me perdoar não. Ih, não vai. Deus vai.
Ele vai, porque Ele te ama. Né? Nosso problema, gente, é que tem momento na nossa vida que a gente para de acreditar em nós. E Deus continua acreditando na gente. Continua apostando em nós. Só tome cuidado com o raciocínio errado. E qual é o raciocínio errado? Ai, padre, então, o padre Wagner falou que Deus é misericórdia. Ei, vamos aprontar então, vamos aprontar. Depois a gente se arrepende. Preste atenção num detalhe sutil do Evangelho que pode passar batido e não precisa nem olhar aí. É o versículo 8, não precisa nem olhar. Fala comigo. Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Deixe a figueira ainda este ano. O que significa este ainda este ano? Explico, presta atenção. Que o nosso tempo aqui na terra não é ilimitado. Eis o tempo de mudança de vida, o tempo de conversão. E a cada dia que você acorda, hoje quando você acordou no seu quarto, abriu seus 2 olhos, preste atenção. Quando você abriu seus olhos hoje, quando você acordou, Deus olhou para você e falou: pode ser que ainda venha dar fruto, vamos deixar um pouco mais. Cada dia que a gente abre os olhos, todo dia Deus está falando: pode ser que ainda dê fruto, eu vou deixar um pouco mais. E deixa mais um dia, e deixa mais um dia, e deixa mais um dia. Mas esse tempo não é ilimitado. Tome cuidado. Por isso a igreja está dizendo para nós: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, é hoje. E a palavra vai dizer para nós: buscai a Deus enquanto ainda se pode dizer hoje. Porque ninguém é tão jovem que não possa morrer a qualquer momento, e ninguém é tão velhinho que não possa viver um pouco mais. É hoje o tempo da conversão. Nunca se esqueça disso que esse pobre padre pecador vos fala hoje. Cada dia que a gente abre os olhos na nossa cama pela manhã, quando toca o nosso celular, nos despertando, Deus chega, procura figo, muitas vezes não acha, mas fala assim: deixa mais um dia. Pode ser que ainda venha dar fruto. Eu ainda acredito nele, eu ainda acredito nela. E se Deus ainda acredita em você, quem sou eu para duvidar? Amém. Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e quem sabe no futuro ainda dará frutos. Vou cavar em volta dela e quem sabe no futuro ainda dará frutos.